Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Promessas no G1. O Promessas é um programa de entrevistas com os principais nomes da música cristã aqui no Brasil. É toda quinta, às 7 da noite. Já deu pra decorar, né, gente? Eu sou a Paula Paiva, quem tá aqui comigo vocês já conhecem, Patrícia Fazan, sabe tudo de música gospel. Tudo bom, Paty? Boa noite, tudo bem, Paulinha? Semana passada recebemos aqui o DJ PV e o Mauro. Foi muito legal o programa, né, Paulinha? DJ PV chamando de o Alok do gospel. A gente teve pela primeira vez aqui no programa uma picape de DJ, né? Ao vivo, quase a gente levantou, pra né? dançar. Quase levantamos para dançar. E quem perdeu, vem lá no G1, que tá tudo lá, todas as nossas entrevistas. E hoje, mais uma grande participação aqui, Damares, boa noite. Boa noite, que prazer, satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Acompanhada de Melk. Melk. Prazer enorme. Puxa, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra ter vocês aqui. Damares, e você, 20 anos de carreira já, hein? Pois é, Patrícia. 20 anos já de estrada. Começou pequena, né? Comecei aos 6 anos, uma longa estrada de muitas vitórias, muitas conquistas, desafios, superações. E em vamos Deus... contar tudo aqui, não é isso, Paulinha? Em Deus a gente vem vencendo. Que legal, vamos chamar nossos telespectadores para... Gente, presta atenção, não só a gente vai entrevistar a Damares aqui, você pode mandar a sua pergunta, manda no seu Twitter com a hashtag Promessas no G1, que a gente pergunta aqui ao vivo para ela. Então, como a Paty estava falando, você começou a cantar com 6 anos, né? Isso. Como é que foi esse começo? 6 anos, meio que a gente não se entende ainda por gente, né? 6 anos. Mas foi um grande desafio para mim na época, porque eu fui incentivada pelos meus pais, nunca eles forçaram, muito pelo contrário, eles acreditaram desde então que eu tinha um chamado de Deus, um talento, já tinha musicalidade, já gostava de cantar no banheiro, né, debaixo de chuveiro, ficava cantarolando pela casa, e eles já percebiam isso, que eu tinha um dom para a música. E eu comecei muito tímida, com quem não quer nada, mas sempre com aquela chama no meu coração de fazer isso, de trilhar esse caminho, né, que é o caminho da música. E isso sempre foi vida para mim, a música sempre foi vida para mim. Então eu comecei aos 6 anos com muita timidez e ao longo dos anos essa timidez foi indo embora e aí eu fui vendo que realmente era aquilo que eu queria, que eu nasci para isso, né? Na igreja? Sempre na igreja? Sempre na igreja. Eu nasci no lar cristão e comecei cantando aos 6 anos na igreja. Comecei cantando na igreja, como eu falei, muito tímida, eu chegava, baixava a cabeça, não cumprimentava ninguém e já começava a cantar, só que eu tinha uma voz boa, isso chamava a atenção já das pessoas. Imagina, 6 anos, já com uma voz boa, tendo uma desenvoltura, embora tímida, mas eu tinha uma expressão vocal muito boa e isso encantava as pessoas e as pessoas passaram a entender que realmente eu tinha uma missão, né? Então, isso sempre marcou muito pra mim. Eu me lembro muito dessa época, momentos assim que marcaram muito nessa época. E aí você cresceu em Umuarama, né? Uma cidade no interior do Paraná, e depois se mudou pra um sítio. Isso. Que aí isso. você já estava numa cidade pequena, foi para um lugar ainda mais, digamos assim, mais isolado. E aí quando chegou na adolescência, que é uma fase conturbada no geral, né? Como é que foi para você? Tá chegando na adolescência e num lugar assim tão isolado? Então, nessa época, aos 6 anos, eu morava ainda em Umuarama, que é a cidade onde eu nasci, que fica no norte do Paraná, como você bem falou. Aos 9 anos, eu me mudei com a minha família para um sítio, um lugar bem isolado mesmo da cidade, e era uma precariedade muito grande. Tinha tudo para ter dado errado, assim. Era para mim, talvez, estar lá até hoje, não no mesmo lugar, mas morando no sítio, trabalhando na lavoura com a minha família, porque, olhando aos olhos naturais, não tinha como dar certo. Eu sair dali e seguir carreira na música. Não tinha como, era impossível. Mas eu sempre acreditei naquilo que o meu pai falava para mim, naquilo que a minha mãe falava para mim, que realmente eu tinha um chamado e que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe para essa missão, que era levar a palavra de Deus através da música, do talento que Ele me deu e ver transformações de vidas, porque isso sempre foi o meu maior objetivo. E eu ali na roça, trabalhando na lavoura com a minha família, 7 irmãos em casa,
uma dificuldade muito grande, mas o meu pai, ele sempre acreditou mais do que eu. Ele sempre sonhou mais do que eu. Ele sempre tinha uma palavra forte, uma palavra de intuito, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo para mim. Filha, vai dar certo, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. E eu sempre acreditei, mesmo as circunstâncias dizendo não o tempo todo. Eu sempre acreditei. Só que houve um tempo, eu já estava com, acho que uns 13, 14 anos, eu meio que fui me revoltando. Adolescente, aborrecente. Eu fui me revoltando porque eu não via nada dando certo. Eu falei, eu vou morrer aqui nesse lugar, eu vou ficar aqui nesse lugar. E eu falava assim, eu vou ficar aqui nesse buraco o resto da minha vida. E aí no colégio eu comecei a me revoltar e não levava desaforo para casa e vivia sendo chamado na secretaria pelos diretores porque eu era muito bagunceira, brigava muito. Porque eu já estava revoltada porque eu tinha um sonho de ser uma cantora, de seguir na música, mas eu estava vendo que ali era o fim, que não tinha como dar certo. Então eu fui ficando meio revoltada, aí deixei de cantar, parei um tempo, fiquei uns anos sem ir na igreja, sem cantar, abandonei a música mesmo. Foi então que o meu pai insistiu um dia para mim ir na igreja, e ele insistiu muito, eu não queria ir, eu não tinha roupa, não tinha calçado, peguei o que eu tinha, tá bom pai, eu vou, já que o senhor insiste eu vou. Coloquei uma roupinha simples que eu tinha, um calçado, e fui para a igreja, uma igreja bem pequenininha, uma igreja de madeira, muito simples. E cheguei na igreja, o pastor me deu uma oportunidade para me cantar. E eu dei um sinal para ele, falei assim, não. Ele insistiu de novo. Ele falou assim, não, Damares, venha, faz tempo que você não vem, venha cantar uma canção aqui na frente. Eu olhei para ele, eu não estou preparada, ele insistiu. A vitória, ela persiste, né? Eu cheguei na frente e comecei a cantar uma canção que fazia anos que eu não cantava. Comecei a cantar uma canção chamada Nada é Tão Real Como Jesus. Quando eu cantei essa canção, eu não via, mas o meu pai ele estava vendo um anjo entrar dentro da igreja. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos existem, eles estão ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. E esse anjo entrou e chegou à mesa assim, do altar onde eu estava cantando, e ele estendeu a mão, derramou um líquido dentro da minha boca. Era a unção de Deus, o óleo da unção de Deus. Ele virou para trás, parou no meio da igreja, olhou para o meu pai e falou, a partir de hoje ela será uma nova criatura, e aonde ela não puder ir, a voz dela vai chegar. E eu realmente, a partir de então, eu me tornei uma nova pessoa, uma nova adolescente. As pessoas começaram a perceber isso com as minhas ações, com as minhas atitudes, no colégio, no ônibus, quando o ônibus passava na estrada. Desculpa, gente. Imagina. Quando o ônibus passava na estrada para me buscar ali naquele lugar tão difícil para mim estudar, num colégio muito humilde, as pessoas dentro do ônibus, elas olhavam para mim e via diferença. Eles comentavam entre eles, falavam, o que está acontecendo com a Damares? Ela está diferente. E eu colocava o rosto, eu me lembro assim como se fosse hoje. Eu colocava o rosto para fora da janela do ônibus e eu sentia muito a presença de Deus aonde eu olhava. As árvores, os pássaros, eu olhava e via a presença de Deus. Então a minha vida mudou completamente. A minha voz mudou completamente, meu timbre mudou. As pessoas começaram a ver, e isso, meu nome começou a ficar conhecido nas regiões, as pessoas começaram a me convidar para as igrejas, para cantar em casamentos. Foi uma coisa assim, impressionante que aconteceu, e é algo que marcou a minha vida, e momentos que eu pensei muitas vezes em parar, em desistir, esse acontecimento marcou a minha vida, me trouxe uma bagagem, uma experiência tão profunda com Deus, que muitas vezes, como eu falei, que eu pensei em parar, eu penso nisso que aconteceu lá atrás, eu falo, não posso parar, eu tenho que continuar, essa é a minha missão. Então, a partir daquele momento, a minha vida foi marcada, assim, de uma forma eficaz. Uau! Então vamos ouvir essa voz aí, esse dom que Deus te deu. Vamos lá. A noite escura te apavora, o sol pra ti não quer brilhar. Não vejo mais o seu sorriso. Parece que o sonho acabou.
estão na cova os seus projetos. A esperança terminou, mas lá vem ele na estrada. Em sua casa vai chegar, vem pra ressuscitar seus sonhos. A pedra não vai segurar, ele te chama pelo nome. Vem para fora, amigo meu. A história não termina assim. Tu és meu filho, eu sou teu Deus. Ressuscita, ressuscita. A esperança que morreu ressuscita, ressuscita. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, amigo seu. Ressuscita. Eu sou Jesus, amigo seu. Que voz. Damares, e falando um pouco do seu começo na carreira, né? Você falou um pouco da adolescência, essa transformação. Depois, quando você decidiu mesmo começar e correr atrás, como é que foi? Você ouviu muitos nãos? Como é que foi esse começo? Desculpe até não ter usado o microfone. Ah, imagina. Eu fiquei tão emocionada. Aqui é ao vivo, a gente fala tudo na hora, não tem problema. Inclusive, eu vou falar pra você puxar um pouco seu cabelo aqui por causa do... Tem disso, né? Do microfone. Então, eu sou muito eclética, né? Eu ouço de tudo, desde que me edifique, que me traga uma mensagem de esperança. Embora nessa época, quando eu era criança, adolescente, eu não tive muitas oportunidades, essas oportunidades que a gente tem hoje, né? Uhum. A gente tem acesso a uma facilidade tão grande a ouvir músicas e estar antenado, né? Hoje eu sou bem antenada, mas naquela época não. A gente tinha uma radiola em casa que tocava um discão lá, a gente tinha bastante discos, mas era o que eu podia ouvir naquela época. Uhum. Eu tive algumas influências musicais, como Shirley Cavalhais, Voz da Verdade. Nossa, canções que me marcaram muito, que me trazem muita esperança, Rose Nascimento, e etc, etc, etc. Então tem muitos nomes daquela época que tá aí até hoje, né? Uhum. Fazendo sucesso, engrandecendo o nome de Deus, pessoas levando a palavra de Deus, e que eu tenho como referência até hoje. Então nessa época eu tinha essas referências e outras também, e hoje assim eu vejo milhares de pessoas, né, centenas de milhares de pessoas que me têm como referência musical e tudo mais, e tantas outras coisas, né? As pessoas veem a gente como um espelho mesmo, e isso é uma responsabilidade muito grande, porém eu entendo porque nessa época eu tinha também muitas pessoas, e tenho até hoje pessoas como referência, só que nessa época eu estava começando, então tinha aquele sonho de chegar também, se ele chegou, se ela chegou, também vou chegar, né? Então hoje eu vejo pessoas que chegam pra mim e falam assim, Damares, eu vejo você como referência, eu tenho você como espelho, eu também tenho um sonho como você tinha, eu também tenho uma esperança de chegar lá. E aí nossa, dá aquele peso nos ombros, mas é muito bom, né? Isso que eu ia falar, hoje você é espelho, mas no começo, como é que foi? Você encontrou muita dificuldade para conseguir entrar no mundo da música? Você falou que inclusive você cantava em casamento, em festa, até na igreja católica, né? Conta aí pra gente. Já cantei, já recebi convites para cantar na igreja católica, logo quando eu comecei, né? E tive, assim, muitas dificuldades, gente. Tive muitas dificuldades, passei por muitas humilhações. Já atravessei a pé várias vezes na ponte do Paraguai para cantar lá no Paraguai, na época eu morava em Foz do Iguaçu, muitas vezes. Já andei muito de ônibus, já dormi em rodoviárias para poder atender alguma agenda. Já fui atender uma agenda devendo 6 meses de aluguel, sabendo que quando eu voltasse a gente já tinha uma ordem de despejo, porque a gente estava devendo meses de aluguel. E
A gente quem nessa época? Eu e meu esposo, minha família, né? E eu casei muito nova, eu casei com 16 anos. Eu vou fazer 22 anos de casado agora, 24 de agosto. Então, a gente tem assim, muita história 16 anos você Isso. casou? Antes de eu casar, eu já viajava com meu pai, já viajava com ele, aí casei muito cedo. E eu e ele, já na lua de mel, eu já fui atender a agenda, assim. De ônibus mesmo. A gente congregava com uma bicicleta, eu sentada na garupa da bicicleta, e a gente ia para as igrejas, ia cantar nas igrejas, assim. Então, passei por muitos nãos também, muitas portas fechadas, momentos dificílimos que eu pensei em desistir e parar, não vai dar certo, isso vai ser um fiasco. Porque também eu ouvia isso, sabe? Eu ouvia muitas pessoas dizer, tem muitas pessoas que chegam, seguram na tua mão, vai dar certo. Mas infelizmente tem muitas pessoas que chegam e falam assim, para com isso é fogo de palha, não vai dar nada, isso vai ser uma vergonha, vai trabalhar, vai estudar. Eu ouvia muito isso. Aí eu chorava, me trancava e teve momentos assim que eu pensei, eu vou parar mesmo, vou desistir, essas pessoas têm razão. Só que lá no meu interior, eu acreditava na promessa. Que ia dar certo. Eu acreditava na promessa. Eu acreditava na promessa, porque quem me falou não foi o homem, foi Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que Deus não é o homem para que minta. Eu amo esse versículo. Deus não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. O homem pode falhar com você, ele pode prometer algo para você e não cumprir, mas Deus não falha. E eu sempre acreditei nisso. Que meu pai falava isso, minha mãe falava isso. Então, eu sempre acreditei no meu chamado, eu sempre tive convicção do meu chamado, né? Então, isso fez toda a diferença na minha vida. E é por isso que eu estou de pé até hoje. E você arrebentou mesmo, inclusive na mídia secular, tal, foi com Sabor de Mel. Sabor de Mel é a música mais conhecida sua e até do meio evangélico, né? Como que foi que você chegou em Sabor de Mel? Eu me lembro, na época, que foi em 2008 que eu gravei Sabor de Mel, que foi o CD Apocalipse, que foi mais de 1 milhão de cópias vendidas na época. Foi um divisor de águas, não é um clichê falar isso, mas é verdade. Foi um divisor de águas assim, na minha vida. Foi algo revolucionário que mudou minha vida, minha carreira, meu ministério, minha família. E eu me lembro, nessa época, que Deus falou comigo numa agenda que eu fiz, não me lembro o nome da cidade. Deus falou comigo que naquela semana Ele tinha um presente para colocar na minha mão. E eu fui para casa convicta que aquela semana eu ia receber um presente. A gente estava passando um momento financeiro assim muito difícil, como eu já falei aqui, né? Momentos difíceis demais. E aí eu pensei, vai ser algum bem financeiro, alguém vai chegar, vai nos dar um dinheiro, um carro, porque a gente não tinha um carro para andar, para me atender minhas agendas, ou vai nos dar uma casa, sei lá, alguma coisa. Eu pensei nisso, né? Mas não sabia eu que era algo muito mais valioso do que qualquer bem financeiro. Deus tinha preparado essa canção para mim. Essa canção foi escrita baseada na minha história. Aí passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta e sexta. Eu falei, e aí, Deus? E aí, cadê o presente? Cadê meu presente? Eu falei, cobrei de Deus, né? Eu fiz prova com Deus. Falei, Deus, cadê meu presente? E foi exatamente no sábado que Deus me presenteou com essa canção. O compositor me ligou, ele falou, Damares, eu fiz uma música para você. Chamou Gailton Silva, ele falou, escrevi uma música para você. Ele já conhecia minha história e ficou assim, admirado com a minha história. Ele falou, vou escrever uma canção baseada na tua história. E Deus deu essa canção para ele de madrugada. Ele me ligou eufórico, vem aqui que eu quero te mostrar. Eu fui na casa dele, na época eu morava em Curitiba, fui na casa dele e ele me passou o CD com essa música e outras também, no violãozinho e tal. E eu peguei o CD, agradeci ele, entramos ali num carro que a gente foi lá buscar e eu fui ouvindo essa canção no caminho. E quando eu ouvi essa canção, eu comecei a chorar muito, 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 assim. Aí, na hora, veio assim, sabe, aquela voz no meu ouvido e falou assim, lembra do presente que eu falei que ia te dar essa semana? Então, foi isso que aconteceu. O Sabor de Mel, ela se identifica com a história de muitas, né, de milhares de pessoas. E no estúdio, assim, a gente gravando, era uma atmosfera maravilhosa, sabe, quando eu gravava essa música.
E quando a gente fez, inclusive foi o Mel, que aqui está o Mel Carvalho, que é meu produtor já há quase 15 anos, ele que fez os arranjos desse disco, e todos os discos meus que eu gravei desde 2004 para cá, ele falou, essa música vai estourar. Ele falou, e todos os músicos que colocavam arranjos nessa música falavam a mesma coisa, essa música vai estourar. Quando ele escreveu o arranjo, já chorei, já. Então, tá vendo aí, ó? Ah, que lindo! O pessoal das redes mandou uma pergunta, inclusive, sobre essa música. Vamos ver. Júnior Rocha. Damares, o hit Sabor de Mel é meu preferido de todos os tempos, mas ele é muito criticado. O que você tem a declarar? Realmente, eu acho o seguinte, que tudo que você grava tem um objetivo. Eu, pelo menos, penso assim. Porque a gente começa a gravar um disco, a gente começa a fazer um projeto e a gente sabe que existe uma força sobrenatural no mundo espiritual, né, falando. Em cada projeto que eu vou lançar existe isso. Cada trabalho que eu vou fazer, eu passo por momentos assim tão difíceis. É como se eu entrasse na caverna mesmo e ficasse ali. Eu me interno mesmo no estúdio e me dedico, me dou 100% assim em todos os projetos que eu vou gravar. E o CD Apocalipse não foi diferente. Quando eu fui gravar essa música Sabor de Mel, eu sabia que Deus tinha algo grande para fazer através dessa música. Só que eu ficava quieta. As pessoas falavam, eu só falava amém, amém, amém. Mas lá no fundo do meu coração eu acreditava que ia acontecer algo grande através dessa música. E como eu falei que foi um presente de Deus, eu sabia que se acontecesse algo grande através dessa música, ia ter levantes, né? Quando não acontece que você grava Críticas que você diz, né? Isso. Quando acontece de você gravar algum projeto, quando eu falo projeto, é gravar músicas, né? Quando você grava músicas que não acontece, que não dá nada, ninguém critica, fica lá escondido, ninguém se manifesta, certo? Mas quando, não é só no nosso meio gospel, é no geral, no secular também é da mesma forma. Então, teve músicas que eu gravei que não aconteceram, ninguém comentou nada, que poderia ser até mais polêmicas, digamos assim, do que Sabor de Mel. Mas todas as músicas, que não foi só Sabor de Mel, tá? Eu tenho muitas músicas que são sucessos, que tá na boca do povo, não só no Brasil, fora do Brasil também. Eu já gravei músicas que não aconteceram nada, como eu falei, e ninguém comentou nada. E todas as músicas que eu gravei que foram sucessos, teve críticas. Só que a Sabor de Mel é a mais, né? É a mais criticada, digamos assim. É uma música muito amada. Foi 2008, tem que 10 anos. 10 anos, exatamente. São 10 anos. E ela é uma música atual até hoje. As pessoas amam. Não tem um lugar que eu vou que eu não te peço Sabor de Mel. Não tem como. Todos os lugares eu tenho que cantar Sabor de Mel. O povo ama, o povo chora. É incrível o amor que as pessoas têm pro Sabor de Mel. Virou um hino, né? Sabor de Mel é um hino mesmo. Então, com isso, gente, veio as críticas, a música de vingança, porque fala de exaltação humana, aquela coisa toda. Vai pisar por cima. Vai pisar por cima, que você vai estar no palco e a pessoa vai estar lá na plateia te aplaudindo. E não tem nada de vingança. Não tem nada de vingança. É uma música que fala de vitória. Como eu falei, ela foi escrita baseada na minha história. As pessoas amam porque é uma música que Deus fez algo tão grande. O nosso tempo é pouco aqui, eu falo demais também. Mas eu poderia contar aqui testemunhos de vidas que foram sacudidas, levantadas, transformadas, curadas. São testemunhos milagrosos de transformação de dentro para fora, que é de chorar. De pessoas que foram totalmente impactadas através dessa música. É bíblico. O nosso Deus, ele levanta do monturo necessitado e faz ele se assentar na mesa do rei, no meio dos seus príncipes. Deus fez isso com Davi. Tantos profetas de Deus que Deus levantou, colocou ele em lugares elevados para mostrar a fidelidade do Senhor. Eu vivi isso na minha vida, então quem entende o que eu estou falando sabe. Agora, não tem como agradar todo mundo, né, gente? Nem então, Jesus agradou todo mundo. Vamos escutar então Sabor de Mel, né? Já estamos curiosos, a gente já conhece. Mas então, se Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma, a gente não pode falar nada, só glorificar o nome dele, porque Sabor de Mel é de Deus.
agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com a sua forte mão. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar que Ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia, glória a Deus. Que linda! Damares, e como você contou, você casou aos 16 anos, né? E foi ter a Antonella agora, com 36, né? Você teve ela? É. E aí foi demorou para ter. Teve muita cobrança? Ai, gente, tô emocionada. Que linda! Tá difícil pra mim hoje aqui. Foi, a Antonella é uma dádiva de Deus. Ela é um presente de Deus para mim, né? Para nós, para mim, para meu esposo, para minha família. Ela é muito amada pela família toda. Pelo povo, né? O povo do Brasil inteiro, porque ela é conhecida também pelas redes sociais. Ela é muito querida. Ela é muito amável, uma criança muito especial, sabe? Momentos difíceis, assim, que eu tenho passado na minha vida nos últimos tempos, às vezes ela chega pra mim, assim, ela olha pra mim. Olha lá ela. Ela põe a mão assim no meu rosto, faz carinho no meu rosto, dá um sorriso. E aí, de repente, qualquer problema, assim, vai embora, qualquer tristeza, sabe, angústia que esteja acontecendo dentro de mim naquele momento, eu vejo Deus nela. O sorriso dela traz Deus para perto de mim, traz uma alegria inexplicável, sabe? Que foto linda. Ela é um presente enviado do Senhor, ela está com 1 ano e 6 meses, né, como você falou. E é tão maravilhoso a gente poder ser mãe, né? A maternidade me fez muito bem, me trouxe uma maturidade enorme, me trouxe uma confiança, me revelou um amor dentro de mim que eu não sabia que tinha. Me tornei assim uma mulher mais forte, gigante, diante das dificuldades, sabe? Eu acho que toda mulher tem que provar da maternidade. Respeito quem não quer, que eu acho que depende de cada um, né? Cada um é cada um. Mas demorei também para arrumar, né? Eu demorei, fui adiando. E esse foi o momento. Realmente era para ter vindo agora, né? Primeira filha.
Não que vai vir mais, né? Tô falando, a primeira filha parece que vai ser... Parece que vem outra. Fica aquela deixa no ar, será que vai ter mais? Não sei, tá na mão do Senhor, mas a gente tá muito realizado com ela, assim. Mas havia uma cobrança, assim? Sim, bastante. Ai, meu Deus. Cada lugar que eu chegava, principalmente em entrevistas, por que você não arrumou filho ainda? Em reuniões, em jantares, sempre tinha alguém para falar, para perguntar. Ah, você não vai ter filho? As cantoras todas têm, por que você não tem? E aí sempre assim. E de alguma forma é meio chato isso, né? Assim, de alguma forma é meio chato, porque é uma cobrança, acho que toda mulher passa por isso, né? É uma cobrança muito grande. E aí eu já não tinha muito o que falar mais, né? Não tinha mais argumentos, assim. Eu sempre falava, eu abri mão pela obra de Deus, pela carreira, por sonhos e projetos que eu ainda tenho para fazer. E no tempo certo vai vir, gente. No tempo certo vai vir. Eu sempre falava isso, que aí não é a hora de Deus. No tempo certo vai vir. E veio realmente no tempo certo. E a gente está muito feliz. Você acha que dentro da igreja essa cobrança é ainda maior pela maternidade? Logo depois do casamento? Dentro da igreja? Se é maior do que no geral. E você fala em... As pessoas da igreja, né? Os crentes. Ter filhos. Exatamente. Não sei, sabe? Não sei te dizer. Não sei te falar isso. Porque depende de igreja para igreja, de pessoas para pessoas, assim. Porque como eu convivo muito dentro da igreja, no meio dos meus irmãos, então eu posso falar daquilo que eu vi, né? Daquilo que eu ouvi. Agora, lá fora, aí realmente eu não sei como é que é. Mas eu acredito que sim. Pelas redes sociais, a gente vê as mulheres falando reclamando muito nesse assunto. É um assunto meio polêmico também, né? Porque muitas mulheres hoje decidem não querer, né, Damares? Isso, é aquilo que eu falei. Ou querer Vai mais de cada tarde, né? Isso, querer mais tarde, tem uns que preferem ter mais cedo, para quando chegar lá aos 45, 50 anos, tá novas ainda e os filhos já estão grandes, dono do seu próprio nariz, digamos assim. E eu já preferi ter depois mesmo, foi uma opção minha. Muita gente falava assim, será que a Damares tem algum problema? Será que o marido dela é estéril? Eu ouvia muito isso, assim, aquela cobrança também. E é por causa disso que eu falei que às vezes ficava meio chato, eu tinha que ficar respondendo esse tipo de coisa. Mas vai de mulher para mulher, né? Tem mulheres que optam não ter filhos, acho que não devem serem criticadas por isso. Eu só acho que é importante, sim, as mulheres serem mães, né? É uma experiência única, é muito maravilhoso. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Colocar filho no mundo assim por colocar, para agradar alguém, acho que não, é errado isso. Ótimo, então. Vamos ouvir mais uma música? Vamos, Paulinha. Vamos lá. Consolador agora, é isso? Consolador. Essa é outra música. Anderson Freire, né? Quero receber ele aqui. Então, é um grande amigo, querido, um grande compositor também. Essa canção eu amo ela demais. É uma canção que eu tenho ouvido muito ela nos últimos dias. É muito forte. O povo ama essa música. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me
fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Damares, você recentemente passou por uma das maiores dores que um ser humano sente, né? Que foi a perda do seu pai. E, desculpa, eu sei que, inclusive, você não foi na marcha por causa disso, e assim, as agendas foram diminuídas por causa disso. É verdade. E aqui é um dos primeiros programas que você está fazendo depois desse acontecido, né? Como que tá isso? Os shows? Tá conseguindo retomar os projetos aos pouquinhos? Aos pouquinhos, sim. Na verdade, no mês de junho, minha agenda foi cancelada. Eu atendi um trabalho só, que foi aqui em São Paulo, que é perto de casa. Minhas agendas todas de viagem eu cancelei, porque a gente precisa desse momento, né, para se recompor um pouco. E essa semana, realmente, essa semana eu tô voltando. Olha lá a foto dele. Da sua mãe. Pastor Antônio. Dele é minha mãe, a Rosa. E ela? Junto aí com a princesa. Tá cuidando dela? Nossa boneca. E ele amava ela demais, assim. Amava muito. E eu tô voltando essa semana aqui, no Promessas. Seu marido, né? Meu esposo, Aldori. Uau. Isso aqui foi o aniversário de um aninho dela, que foi de 14 de janeiro agora. Foi uma festa linda, né? Uma festa de princesa num castelo, realmente. Foi uma festa linda. Ainda bem que deu tempo, né? Deu tempo, ele viu minha gravidez, né? Acompanhou ela até aqui. Tem sido muito difícil para mim, porque eu era muito apegada com ele, o amo eternamente. Eu era muito apegada, é uma coisa de alma, assim. E ele, como eu falei aqui no início da entrevista, ele foi meu maior incentivador, né? Ele acreditou mais que eu, ele sonhou mais que eu. E eu não tenho dúvida que se não fosse ele, eu não tinha chegado. Eu não tinha chegado. E ele foi um homem extraordinário, um pai extraordinário, um homem de caráter, uma conduta irrepreensível. Um homem... Mel que conheceu ele tinha um carinho muito grande pelo Melk também. Um pai mesmo. Um pai maravilhoso, um homem de Deus que viveu a vida inteira para agradar ao Senhor, para ser testemunha de Jesus aqui nessa terra. Onde ele chegava, ele levava Jesus, ele amava Jesus acima de todas as coisas, sabe? De verdade, meu pai, ele transcendia Jesus, assim. Ele tinha um amor por Jesus e hoje ele está lado a lado com ele. Eu não tenho dúvida do galardão gigantesco que ele recebeu do Senhor. E ele está no seio de Abraão.
Ali não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter mais doença, não vai ter mais que ficar internado em hospital, como ele ficou. 11 dias sedado, um sofrimento muito grande. Aqui nesse mundo a gente sofre muito, né? Todos os dias a gente enfrenta um leão, e o mundo está um caos, né? Não está fácil viver aqui nesse mundo. E ele venceu esse mundo. Meu pai venceu esse mundo. E ele está ao lado de Deus. E hoje, Patrícia, Paula, eu levanto todos os dias da cama pensando nos ensinamentos que ele me deixou, no legado que o meu pai me deixou. E eu vejo ele, e sempre vi e continuo vendo ele como o meu maior exemplo de vida aqui nessa terra. E isso, de vida reta, que eu falo, né? Íntegra. E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu segui esse caminho, esse legado que ele me deixou. E ele jamais gostaria de me ver prostrada, em depressão, assim, porque eu teria motivos para me trancar, porque eu era muito apegada. Eu não poder ver ele mais, não poder mais abraçar, ouvir a voz dele, está sendo uma tortura para mim. Todos os dias. Desculpem, né? Mas só quem passa por isso é que sabe. Antes eu ouvia falar, porque eu nunca tinha passado por isso, nunca perdi ninguém próximo. Nunca, nunca. Então, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você passar por isso. Eu tô nesse momento de luto ainda, claro. E é muito difícil, uma dor muito grande. Tem hora que dá pra sair gritando, assim. Porque uma dor muito grande, uma perda, assim, irreparável, né? Meu pai era um homem daqueles que o mundo não era digno, sabe? Tem um versículo na Bíblia que fala isso, né? Meu pai era um homem assim, um homem daqueles que o mundo não era digno. Então, isso é maravilhoso. Eu levanto todos os dias pensando nisso, e isso me dá força para me continuar minha missão. E eu quero continuar. Eu não vou parar, não. E falando em continuar a missão, vamos ver mais uma pergunta das redes que fala um pouco sobre isso. O Bruno Alves falou, quais são os seus próximos trabalhos? Você está alegre com a sua gravadora? Como você vê sua carreira com a nova era das plataformas digitais? Ai, gente. Meu Deus do céu. Isso é um desafio, né? Para todos nós agora, nesse tempo. Meu Deus, essa mudança, essa transição do físico para o digital está sendo muito difícil para todos nós. Eu estou meio perdida ainda, né? Confesso assim que eu estou meio perdida. Estou procurando me aprimorar, sabe? Aprender como lidar com o digital. E a gente tem passado por treinamentos junto à Sony Music, que é a minha gravadora. É tudo muito novo. É tudo muito novo e confuso. Então a gente precisa procurar estudar, ter treinamentos para poder você não ficar para trás. A gente precisa ir para frente, a gente precisa avançar, né? E eu tenho assim alguns projetos. Eu já sentei com a gravadora há uns 3 meses atrás. A gente fez uma reunião para falar de futuros projetos, trabalhando já agora no novo. No digital, a gente vai vir com uma linguagem totalmente diferente do que veio da Amaris até hoje, com disco, com tardes de outorga em livrarias, assinar CD. Hoje não tem mais, o CD tá acabando, na verdade. Você que gravou a sua primeira música, primeiro disco em uma fita cassete, né? Sim, fita cassete, em 96. O primeiro trabalho foi feito, a gente foi independente, a gente não tinha dinheiro para pagar o vinil, foi feito só fita cassete, né? Então, de 99, então, que veio meu primeiro CD. Então, até hoje, eu sempre gravei CD, gente. Eu quero CD. Pelo amor de Deus, quero gravar CD. Vamos descontrair aqui. Mas vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Eu estou ouvindo muito Maurício Soares, ouvindo muito a Sônia, a equipe deles, que eles estão bem por dentro. Às vezes, eles falam as coisas assim, eu não entendo direito. Eu peço para eles me explicar 10 vezes. Me explica que eu não estou entendendo nada. Pelo amor de Deus, me ajuda. E até quando você vai gravar vinhetas, gravar vídeos falando sobre isso, para as pessoas ir para o streaming, assim, né? Até quando acontece isso, é um pouco dificultoso para mim. Mas comparado ao que era no início, hoje eu estou bem melhor, assim, vou aprender, vou chegar lá, tá, gente? Vou chegar lá. Então a gente tem projeto para EP, agora não é mais CD, agora é EP. Então vamos se aperfeiçoar, gente, nisso. EP, a gente tem projeto para gravar um EP, estou buscando músicas agora, assim, devagar, porque não é um momento assim que eu estou muito empolgada, digamos assim,
para mergulhar mesmo no projeto. Eu preciso de mais um tempo e quero fazer um trabalho que realmente faça diferença. Eu não quero fazer um trabalho por fazer, não. Eu não sou disso. Então, muita gente tem me perguntado, próximo projeto. Eu peço que orem pelo próximo projeto da Damares, que eu quero vir com coisa muito boa por aí. A gente tem projeto DVD também. Inclusive, as pessoas perguntam bastante, já que eu estou respondendo aqui nessa pergunta. Eu tenho um projeto de DVD 20 anos, 20 anos, 20 sucessos da Damares, alguma coisa assim. A gente quer fazer um projeto intimista, bem bonito, singelo. Mas isso depois do EP. Então, conto com as orações de todos e com o apoio de todos também, que a gente precisa, né? Do apoio de todos. É isso. Damares, você falou aí de aprender sobre as novas plataformas, mas a gente vê suas redes, você tem milhões de seguidores, né? E aí, uma última pergunta que a gente queria fazer é que conselho você dá para quem está começando, né? Como a pessoa consegue essa popularidade, trilhar uma carreira legal? Que conselho você dá para quem está escutando e tem o sonho também de entrar na música? Já ia eu colocando o microfone de novo. Esse negócio de Tem usar, problema. de usar aqui, usar microfone. Tudo Não tem aqui. problema. Não bote microfone na mão de cantor, né? Acostumada com o microfone, Eita! né? Não bote microfone na mão de cantor, porque esse negócio aqui não funciona muito, não. O negócio é aqui, melhor aqui. Mas tá, vou tirar. Me corrigem aí, Fique à dê um vontade. sinal. Então, sua pergunta... Um conselho para quem está começando. Sim. É persistir. Eu acho que a persistência, ela é primordial para qualquer sonho que você tenha na vida, né? Eu acho que você ter sonhos, você ter projetos, mas aí desistir pelo caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que a determinação na vida de uma pessoa é muito importante. Você manter um foco. É isso que eu quero. Eu vou em busca disso. Aí pelo caminho você desiste, busca outras metas, porque às vezes a gente está caminhando e existe aquela bifurcação, né? Aí você quer pegar outro rumo, fazer outras coisas. Aí você aí vira uma bola de neve, uma bagunça na tua cabeça e você acaba não chegando em lugar nenhum, a não ser em frustração lá na frente. Então, eu acho que você traçar uma meta, ter um foco, saber para que você foi chamado. Por que eu estou aqui nesse mundo? Eu tenho uma missão aqui. Então, você ter convicção desse seu chamado, dessa sua busca, que realmente você quer para você. E ir avante buscar isso. Mas sempre, gente, coloque o Senhor, coloque Deus como número 1. Você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida quando você colocar Deus como prioridade. Não coloque em segundo lugar, não coloque em terceiro lugar. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Porque eu sempre falo muito da Bíblia, porque a palavra do Senhor é revelada, ela é revelada aos nossos corações todos os dias. E se a gente seguir a palavra de Deus, não tem como dar errado as coisas na nossa vida, não tem como dar errado. Por mais que a gente sofra aqui, a gente perde ali, mas a gente ganha no outro dia, a gente perde num dia, a gente conquista no outro dia. A gente se frustra com alguma coisa aqui, mas no outro dia a gente é recompensado de uma outra forma muito maior. Se Deus não te deu tudo que você queria naquele momento, é porque Ele tem coisa melhor para você. Acredite nisso, mas não desista dos seus sonhos. Busque primeiro o reino do céu, esse versículo que eu ia dizer. Busque primeiro as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. Coloque o Senhor, coloque Deus como número 1 na tua vida, como prioridade. Esforça-te que eu te ajudo, diz o Senhor. Esse é um versículo lindo também, que eu sempre coloquei no meu coração. Esforça-te que eu te ajudo. E vai, porque Deus, Ele vai te levar muito além. Deus vai te dar asas para voar. E você vai chegar em lugar que você nunca imaginou chegar. Eu sou prova disso. Então, força, foco, determinação, confiança e principalmente persistência. Amém? Ótimo conselho aí para quem está querendo começar a carreira. Tamara, a gente queria muito te agradecer pela presença. O tempo voa aqui, né? Parece que ia Sério? Já ter papo. acabou? Já. Ia ter papo para a noite toda. Que Mel, legal. obrigada Muito também. bom. Vocês. Paty, Obrigada. Obrigada mais uma Paulina. vez. Hoje foi muito emocionante. Foi mesmo, eu agradeço a Todos vocês. são, mas hoje foi muito emocionante. Amém. Espero que sim, que as pessoas que estão em casa tenham sido tocadas, porque esse é o meu objetivo maior, né? Que mesmo em meio à dor,
a gente tem que se aproximar ainda mais de Deus, porque a dor, ela nos aproxima de Deus. E por quê? Pra quê? Por quê? Pra quê? A gente questiona todos os dias. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nada acontece aos seus queridos sem a permissão de Deus. Deus está no controle da minha vida, da tua vida. O mundo está no controle de Deus. Nada acontece sem o controle de Deus. Pode ter certeza disso. Patrícia, Paulinha, muito obrigada. Obrigada, Damares. E antes de a gente terminar com música aqui, pessoal que está acompanhando em casa, fica ligado que na próxima quinta, às 7 da noite, quem vai estar aqui? Gente, Mariana Valadão. Também promete, hein? Querida. Mariana, estamos te esperando aqui. Obrigada. E a gente vai encerrar, então, com mais uma música, né? O maior troféu, Mel, que é meu produtor. Muito obrigada por me acompanhar aqui nessa entrevista. Obrigado. Deus continue te abençoando. Tamo junto e misturado. Aí, pra Amém. glória de Deus. Obrigado. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Vamos no aleluia? Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Beijo, gente. Até quinta. Essa é a minha Tchau. esperança. Beijo.